Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minuta IA Explica, o podcast onde a gente descomplica o direito, mas sem perder o rebolado técnico, né, Camila? Exatamente, Renato! É um prazer estar aqui de novo. E eu sou Camila. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é quase um quebra-cabeça de 1000 peças: o ressarcimento da União para os municípios no âmbito do SUS. Ah, cara, esse é um assunto que sempre me pega. Tipo, imagina que você sai pra jantar com os amigos, cada um pede uma coisa e na hora de pagar a conta vira aquela confusão de quem comeu o quê, quem pagou a pizza do outro. É mais ou menos isso, só que com orçamentos públicos e o direito à saúde da galera, certo, Camila? A analogia é ótima, Renato. É exatamente essa complexidade, mas levada a um nível federativo que, convenhamos, dá um nó na cabeça de qualquer um. E o nosso prato do dia é um artigo sensacional que aborda os impactos do julgamento definitivo do tema de número 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. Ele mudou as regras do jogo para o ressarcimento dos municípios em face da União e dos estados no SUS. Nossa, um tema relevante demais, porque o SUS, como a gente sabe, é universal, integral e equitativo, uma estrutura gigante. Mas na prática, a cooperação entre União, estados e municípios vira um emaranhado de quem paga o quê. E claro, sempre sobra para o judiciário resolver, não é? Exato! E o artigo destaca algo fundamental: a responsabilidade solidária dos entes federados pela saúde. Artigo 23, inciso 2 e artigo 196 da Constituição, Renato, são claríssimos sobre isso. Saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo. Mas a Lei Federal de número 8.080, lá no seu artigo 198, inciso 1, já trouxe uma diretriz importantíssima: a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Ah, sim, aquela ideia de que, embora todos sejam responsáveis, tem uma organização interna, uma hierarquia de responsabilidades. É tipo, todos somos donos da casa, mas o Renato é responsável por lavar a louça e a Camila por arrumar a sala, certo? Perfeito, Renato! E essa divisão de tarefas se materializa em portarias e decretos. Por exemplo, o artigo 16, inciso 3, a linha A da Lei Federal de número 8.080, fala da Direção Nacional do SUS, definindo e coordenando redes integradas de assistência de alta complexidade. E tem mais, a União tem atribuições super específicas, como custear medicamentos oncológicos e os do grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a famosa RENAME. Pera, deixa eu entender isso direito. Então, mesmo com a solidariedade, existia já uma atribuição normativa de responsabilidade para a União em casos específicos como o câncer e alguns medicamentos da RENAME? Isso mesmo, Renato. E o artigo detalha portarias que comprovam essa responsabilidade. A Portaria de número 876 de 2013 e a Portaria de Consolidação GM/MS de número 02 de 2017 são bem claras. Compete ao Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer. E para os medicamentos do grupo 1A da RENAME, a Portaria de número 1554 de 2013 estabelece que a aquisição é responsabilidade do Ministério da Saúde. Ou seja, a União é a bolsa principal em muitos desses casos. Entendi. E é aí que entra a questão do ressarcimento, não é? Se um município, por uma decisão judicial, acaba bancando algo que normativamente era da União, ele tem que ser reembolsado. É como se ele estivesse pagando a parte do jantar que não era dele. Exatamente! O Código Civil já traz essa lógica no artigo 259, parágrafo único, e no 285. E a Lei Federal de número 8.080, no artigo 35, inciso 7, prevê expressamente o ressarcimento por atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Mas o grande divisor de águas aqui é o tema de número 793 do STF, Renato.
Ele consolidou que, embora a responsabilidade seja solidária, o judiciário pode direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Ah, sim, aquele entendimento de que o paciente pode acionar qualquer ente, mas internamente a conta é redirecionada para quem realmente tinha a competência financeira. Me lembro que a AGU, por um tempo, tinha um parecer que complicava o ressarcimento administrativo se a União não estivesse no polo passivo da ação original. Tipo, a burocracia vencendo a lógica, né? Isso, o parecer referencial de número 00030 de 2018, que o artigo menciona, mostrava essa dificuldade. A União reconhecia o direito, mas faltava o como quando não era parte no processo. E é nesse cenário que o tema de número 1234 do STF chegou para organizar a casa. E quais foram as principais mudanças, Camila? Porque o artigo fala de uma verdadeira alteração de base para o ressarcimento. Olha, Renato, foram várias e com implicações práticas enormes. Primeiro, para ações que se inserem na competência da Justiça Federal, envolvendo medicamentos incorporados ou não incorporados, o custeio será integral pela União. E se um Estado ou Distrito Federal for obrigado a custear supletivamente, a União os ressarciará integralmente, via repasses fundo a fundo. O Ministério da Saúde terá 90 dias para regulamentar isso. E um detalhe importante: nesses casos, estados e municípios nem devem ser condenados em ônus sucumbenciais, porque não deram causa à demanda. Isso é um alívio e tanto para os cofres municipais e estaduais. E tem a questão dos preços também, né? Lembro de decisões judiciais que mandavam comprar um medicamento e o preço era exorbitante. Tem sim. O STF estabeleceu que o juiz deve limitar o valor de venda do medicamento ao preço com desconto proposto na Conitec, ou ao valor já praticado em compra pública, o que for menor, respeitando o reajuste da CMED. O teto é o preço máximo de venda ao governo. É uma salvaguarda contra abusos. Além disso, a serventia judicial deverá contratar o fabricante ou distribuidor. Ah, sim, para evitar intermediários e garantir o melhor preço. Faz sentido. E para os casos que ficam na Justiça Estadual? Para medicamentos não incorporados ao SUS, que tramitam na Justiça Estadual e geram condenações para estados ou municípios, a União ressarcirá 65% do valor desembolsado. Isso vale para causas entre 7 e 210 salários mínimos. Também via fundo a fundo, e o Ministério da Saúde tem o mesmo prazo de 90 dias para regulamentar. Para medicamentos oncológicos, Renato, as ações ajuizadas antes de 10 de junho de 2024 terão ressarcimento de 80% pela União, independentemente do trânsito em julgado. As posteriores a essa data terão o percentual pactuado na CIT. 80% para ações antigas e 65% para as novas, dependendo do tipo. É uma diferenciação bem específica, Camila. E essa história de plataforma nacional que o artigo menciona, isso parece algo que poderia realmente desburocratizar tudo. Com certeza, Renato. O STF determinou a criação de uma plataforma nacional de informações sobre demandas de medicamentos. O objetivo é centralizar tudo: pedidos administrativos, judiciais e usar prescrições eletrônicas certificadas. Isso vai trazer transparência, monitoramento ético das prescrições e organizar os fluxos de atendimento diferenciando medicamentos incorporados e não incorporados. É governança colaborativa na veia. E enquanto a plataforma não sai, os juízes devem intimar a administração para justificar a negativa administrativa. Nossa, isso é um salto gigantesco na gestão e na agilidade. E a modulação dos efeitos? Quando tudo isso começa a valer? A modulação foi inteligente. Para não gerar um caos processual, a alteração de competência para a Justiça Federal só se aplica a processos ajuizados após a publicação da ata do julgamento do recurso extraordinário de número 1.366.243. Ou seja, os processos antigos ficam onde estão,
mas as novas regras de ressarcimento já se aplicam a todos. E para coroar tudo, Renato, o STF editou a súmula vinculante de número 60. Súmula vinculante. Aí não tem como escapar, né, Camila? É obrigatório para todos. Precisamente. A súmula vinculante de número 60 determina que o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos homologados pelo Supremo Tribunal Federal em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da Sistemática da Repercussão Geral. Isso solidifica o precedente e dá segurança jurídica. Cara, que aula! O tema de número 1234, com a súmula vinculante de número 60, realmente reorganiza a distribuição de responsabilidades e dá um fôlego para os municípios. É como se a conta do jantar, que antes era uma briga generalizada, agora tivesse um app que já divide certinho e ainda te avisa quem tem que pagar o quê. Melhor metáfora, Renato. É um passo importante para um SUS mais justo e sustentável, especialmente para os municípios, que muitas vezes são o primeiro ponto de contato com o cidadão e acabam arcando com custos que não são seus. Pois é, e sem dever nada em sucumbência, que é a cereja do bolo. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio de Minuta IA Explica. Foi ótimo, Renato. Um tema super relevante e complexo, mas que a gente conseguiu destrinchar, espero que de forma clara para nossos ouvintes. Com certeza, Camila. E para você que nos ouviu, se tiver dúvidas ou sugestões de temas, manda pra gente. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, pessoal!